Salve, salve meu povo que vai fazer a Polícia Militar do Tocantins, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula e desta feita a gente vai trabalhar sobre as bandeiras, certo? Os bandeirantes, que é o princípio da colonização do estado, do atual estado de Tocantins, beleza? Então dizer para você que está chegando por aqui, curta, comente e compartilhe. Aqui no nosso canal você vai ter conteúdo completo de história e geografia do Tocantins. Então, se você está estudando, já deixa aquela curtida, aquele comentário, ativa o sininho, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito o nosso canal a estar crescendo, beleza? Dizer também que nós temos uma apostila disponível. Você que quer um material em PDF com conteúdo e questões voltados para a história e geografia do Tocantins, pode falar comigo aqui através do WhatsApp, que você pode adquirir esse material que vai ajudar na sua preparação. Então, adquirindo esse material, você vai poder ler esse conteúdo em PDF, assistir as nossas aulas aqui no YouTube e fazer questões que ajudam muito, um exercício, uma espécie de simulado para ajudar na hora da sua prova, que com certeza isso vai ajudar. Beleza? Então, vamos embora para o nosso conteúdo aqui com vocês. Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre o começo da colonização do estado do Tocantins, certo? Então, o que foi a chegada dos portugueses no Brasil, o período pré-colonial, a diferença entre o contexto pré-colonial do Brasil e do Tocantins. Agora a gente vai entrar na história do Tocantins, do período das bandeiras, dos bandeirantes. Então, vamos contextualizar. O Brasil começa a sua ocupação em 1500, certo? Então, o século XVI é um século do começo da conquista, só que esse começo da conquista ele vai sendo ali no litoral. Aí, com o passar dos anos é que vão entrando, é que vai tendo esse processo de entrada. E aí a gente tem um contexto internacional que ajuda a gente a entender, que é muito importante. Vê só, o Brasil, ele não era inteiro de Portugal. O Tratado de Tordesilhas, ele praticamente dividiu o Brasil quase que ao meio, tá? Mais ou menos ao meio, sendo essa região aqui do centro-oeste, onde fica a parte do Tocantins, posse espanhola, certo? Então isso era posse espanhola. O litoral era todo de Portugal. E Portugal tinha interesse no litoral brasileiro, queria encontrar ouro, não encontrava. A Espanha estava muito bem servida com ouro e prata da região, tanto lá de Potosí quanto da região do México, né? Então essa região atendia muito bem aos interesses do metalismo que existia naquele período. Quando vem a União Ibérica, final do século XVI, certo? Ali por volta de 1580, existe meio que o Tratado de Tordesilhas ele deixa de existir, porque agora Portugal e Espanha eles vão ficar sob uma coroa só. Quando eles ficam sob uma coroa só, depois acaba a União Ibérica em 1640, mas com isso a fronteira do Brasil vai se alargar, o que dá maior permissão para que os bandeirantes, as entradas e bandeiras, certo? Elas sejam ocupadas por... elas têm uma maior autonomia para entrar no território brasileiro. Nesse contexto, você vai ter expedições que vão adentrar no território. E aí, uma expedição que vai passar pelo território, onde hoje é o estado de Tocantins, ela vai acontecer já em 1590. Então, o que a gente pode dizer para a sua prova? Desde o século XVI, existem missões que já adentravam no território onde hoje é o estado de Tocantins. Isso a gente pode dizer, beleza? Agora, naquele tempo, Tocantins fazia parte ainda da capitania de São Paulo, certo? Então, nesse tempo, você vai ter a capitania de São Paulo, que vai ser onde Tocantins vai fazer parte, certo? Depois a gente vai ver um outro desmembramento, vou falar disso já já. E aí, o que a gente vai ter? Entradas e bandeiras. São entradas, bandeiras e monções. Monções são pelos rios, tá certo? E Tocantins é um estado que tem bastante rios, na verdade, mas a gente vai ter principalmente dois. Entradas, que são expedições com caráter exploratório, patrocinado pela coroa portuguesa. Então, a coroa patrocina. Eu vou bancar para essa turma que vai buscar novos territórios, beleza? Essa é a entrada. Qual é o objetivo deles? Encontrar ouro. Eles encontram ouro, o primeiro lugar que se encontra ouro é no lugar onde hoje é o território das Minas Gerais. Só que, gente, pessoal, quando descobrem ouro, é basicamente uma corrida para um Eldorado. É assim, a gente tá aqui no litoral brasileiro, não tem nada de ouro, eu quero ouro. Ah, tem cana-de-açúcar, que é importante, tal, tem o pau-brasil, que é importante, mas na hora que vocês descobrem ouro, aí você expande para vários grupos de exploração buscar. E é aí que entra um papel importantíssimo dos bandeirantes.
Os bandeirantes, eles são missões exploratórias de caráter particular. Então é um particular que pede autorização ao Império Português. Muito cuidado também com isso, que a prova vai dizer assim, a bandeira ela era de contrário ao Império Português. Não era contrário, ele pedia autorização. Ou seja, era autorizado. Agora, era dinheiro próprio. Aí vamos lá, eu boto dinheiro, se tiver retorno, o lucro é meu. Essa é a lógica. Entenderam isso? Então eu boto dinheiro e se tiver o retorno, eu pego. Quais eram os 3 objetivos? Ouro, isso a gente já sabe, descobrir ouro. Caçar escravizados fugidos e aprisionar indígenas. Esses 3 objetivos das bandeiras são importantes para a gente entender, tá certo? Com tudo isso eles ganhavam dinheiro, ok? Ganhavam dinheiro por fazer isso. E especificamente no Tocantins a gente vai ter a exploração do ouro, tá certo? E aí, o que a gente vai influenciar, o que vai ajudar na descoberta do ouro em Tocantins, tá certo? Para a gente conseguir compreender isso. Primeiro, quando você vai ter essa descoberta de São Paulo, né? Ou seja, das Minas Gerais, que as Minas Gerais pertenciam a São Paulo, você vai ter a abertura de um caminho por terra que liga São Paulo a Cuiabá. O que é isso? O Brasil tem uma mata densa, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir território porque eu quero explorar aquela região. Então eu vou explorar ao máximo para com isso adentrar no território, tá certo? Então eu vou explorar. É o momento, do século XVIII é o século do ouro, principalmente século XVIII, tá? Os 1700. Então eu vou explorar, eu vou buscar. Desde o século XVII a busca está muito grande. No século XVIII isso se amplifica, isso aumenta nesse processo. E aí vai ter uma questão séria que é o seguinte: você vai ter a Guerra dos Emboabas, que é uma guerra dos paulistas contra os mineiros. Que é isso? Minas Gerais pertencia à capitania de São Paulo. Vai ser descoberto ouro. Só que tinha gente que morava lá. Quando disseram, descobriu ouro, foi um monte de gente para lá. Começou um conflito entre quem já estava e quem estava chegando. No final das contas, o Império Português ele desmembra o território das Minas Gerais de São Paulo. O que São Paulo vai fazer? Buscar outro território, tentar achar outro território dentro desse processo. Então isso também é uma questão que influencia e facilita para que São Paulo queira buscar outros territórios. Dentro desses outros territórios, onde hoje é a região de Goiás, onde hoje é a região de Cuiabá, onde hoje é a região de Tocantins, lembra disso, é muito importante. Então esses fatores todos, eles influenciam no processo da descoberta e ocupação pelo ouro, né, para conquistar o ouro do território do Tocantins. Pausa para água. E para dizer que você tem 2 formas de ajudar o nosso canal a crescer. Tá gostando do nosso canal? 2 formas. Aperta no pitoco, clica no curtir, clica no compartilhar, comenta, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Quando você dá aquele hype, também aqui no YouTube ajuda. Quando você também ativa o sininho para quando tiver uma aula você já poder acompanhar. Então tudo isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Quando você compartilha nas suas redes sociais, manda naquele grupo do WhatsApp que se formou lá, da turma que está achando pro Tocantins, já manda lá, esse professor aqui é massa. Manda lá, isso ajuda muito, posta no Instagram, também marca o professor, eu compartilho lá, tudo isso ajuda muito o nosso canal a crescer. A outra forma é quando você adquire um dos nossos materiais. A gente tem uma apostila, mais perto da prova a gente vai ter um aulão também, então o professor quer um aulão de revisão geral. A gente tem também, só falar comigo através do WhatsApp que você vai garantir a sua aprovação, uma revisão que ajuda muito na sua aprovação, beleza? Vamos embora voltar para o nosso vídeo, que aqui é direto. Vamos embora. E aí a gente tem um nome importantíssimo na chegada dos bandeirantes na região de Goiás, certo? Vou falar de Goiás por quê? Porque Tocantins ele primeiro faz parte de São Paulo, depois ele faz parte de Goiás, certo? Essa região vai ser o Bartolomeu Bueno, que é o Anhanguera. Hoje, professor, Anhanguera, eu já escutei parte de Anhanguera. Gente, o Anhanguera ele é muito lembrado em São Paulo. Certo? Por quê? Porque São Paulo é um estado que reivindica muito a memória dos bandeirantes, como sendo aqueles que descobriram o Brasil, de inovação e tal. Isso está lá no imaginário popular do estado de São Paulo. O palácio do governador de São Paulo é o Palácio dos Bandeirantes. Certo? Isso para a gente ter uma dimensão também, até para, vamos lá, se cair na sua prova, tá? Uma questão dessa, vamos lá. O bandeirante, ele é tratado na história como sendo o primeiro, vou utilizar um termo bem atual, tá? O primeiro empreendedor do Brasil, tá certo? Embora seja um pouco anacrônico falar sobre isso, mas eu estou utilizando um termo para, assim,
ele é visto na história e lembrado por uma parte da população, o estado de São Paulo sendo o auge disso, como sendo o território, como sendo o grupo de pessoas que mais ajudou a expandir e que teve a primeira visão de pegar os seus recursos e de investir na expansão do território brasileiro e na descoberta de algo novo, tá certo? Então, essa é uma memória ou uma formação de identidade. Tanto é que o estado de São Paulo se reivindica como inovador, como proativo, como aquele que tenta buscar as riquezas e tudo mais, e eles vão reivindicar lá no Bandeirante essa história. Dá para entender isso? Dá para compreender? Então, olha só, eu vou olhar para o Bandeirante, e óbvio, gente, isso é uma visão formada. O Bandeirante, ele não era como se vê geralmente um homem ia, veja, para e pensa, o cara vai pro meio da mata com uma roupa grandona, como a gente vê nas imagens. Não, eles eram muito mais pessoas da terra. Tinham muitos indígenas que viravam bandeirantes e tudo mais, tá certo? Mas é visto uma noção de bandeirantes. Eu acho importante falar sobre isso, porque lá no edital de vocês está escrito especificamente isso. E aí, um bandeirante que a gente tem que lembrar é Bartolomeu Bueno, ou Anhanguera, que recebe autorização em 1722 da coroa portuguesa para descobrir ouro no território de Goiás, tá certo? E ali ele vai buscar, até que em 1727 ele vai fundar o Arraial de Santana, que viria a ser a sede de Goiás por muito tempo, e que naquele momento Tocantins pertencia àquele território. Então, qual o bandeirante mais importante que a gente deve lembrar nesse período? Vou repetir, Bartolomeu Bueno ou Anhanguera, a gente pode colocar como o primeiro que não só passou pelo território, mas aquele que conseguiu autorização da coroa portuguesa para desbravar o território, fixar-se no território, fundar um arraial de um local que seria Goiás, e ali pertencia o estado do Tocantins, ok? Então isso é crucial para a gente conseguir compreender esse processo nesse momento. A gente está vendo isso em que momento, professor? Século XVIII, 1722, ali dos anos de 720 e 30, é naquela região que isso está crescendo. E para quê? Exploração aurífera, exploração do ouro, tá certo? Agora, professor, o senhor está dizendo que o bandeirante ele explorava, que o bandeirante ganhava dinheiro? Portugal não ganhava dinheiro, não é? Ganhava. Sobretudo com o quê? Impostos. Portugal ganhava muito dinheiro com os impostos. E aí a gente vai ter, sobretudo, o imposto do quinto. A quinta parte do que se ganhava, você vai ter com a exploração aurífera, tá certo? Que vai ser bastante lembrada nesse momento. Outra informação bastante relevante para a gente pensar aqui para vocês. Vê só. A gente vai ter uma disputa entre colonização e jesuítas. Eu falei dos jesuítas na aula passada. Agora para e olha para cá. Os jesuítas, eles queriam converter os indígenas. Eles olhavam para os indígenas dizendo assim: esse é um infiel que eu quero converter à fé católica. Essa era a lógica do jesuíta. A colonização, eles queriam escravizar os indígenas. Gente, houve escravidão indígena durante todo o período colonial. Muito cuidado com isso também, viu? Quando falar assim para você, pode cair talvez na sua prova dizendo assim: com a chegada dos escravos africanos na região das Minas, acabou por completo a escravidão indígena. Isto é falso. Lembra disso que é muito importante. Então, mais essas duas informações sobre os indígenas. Não acabou completamente a escravidão. E segundo, há um choque, uma disputa, porque os indígenas, os jesuítas, eles queriam uma política de paz com os indígenas. Que política de paz era essa? Que a gente vai chamar de guerra justa. Certo? Então é paz, pero no mucho. Que é assim. Eles vão chegar e vão querer catequizar os indígenas. Se os indígenas aceitam a catequese, eles vão trabalhar nas missões. Não é que o indígena vai ficar deitado na rede, ele vai trabalhar nas missões. Se o indígena não aceita a catequese, aí é que eles são chamados dos índios rebeldes ou selvagens. Esses aí você vai ter uma perseguição para guerra justa, ou seja, uma guerra que é justificada. Você pode prender ou matar aqueles indígenas. Então você tem uma dualidade que é tratada pelos portugueses, principalmente pelos jesuítas, nesse processo. Quer dizer o seguinte: existem dois tipos de indígenas, os dóceis e os selvagens. Percebam que a visão ela é animalizar, certo? Então, o dócil é aquele que aceita o cristianismo, ele vai trabalhar nas missões. O selvagem é como se fosse assim: esse aí não tem
para onde salvar. Então eu vou escravizar ou matar mesmo esses povos indígenas. Beleza, meu povo? Acho que com isso, a gente consegue dar um panorama geral do início da colonização, do estabelecimento de Goiás, que viria a ser Tocantins. Beleza, meu povo? É isso, segue a gente, aperta no pitoco, tamo junto e forte abraço.